aí? E aí? Tudo bem? Tudo bem, Jesus é bom. Fala pessoal, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Estou aqui com a minha convidada ilustre, Ana. Terra. Isso aí. E hoje, nessa noite, a gente vai estar compartilhando uma porção da palavra de Deus, a pedido de muitos. Né? A maioria dos meus seguidores lá do Instagram tem pedido isso. E nada melhor do que uma pessoa com mais bagagem, com mais experiência para compartilhar para vocês. Sou eu a Se pessoa apresente, casa. Ana. Essa pessoa séria aqui do meu lado. Quais as minhas credenciais, né? Todas, vai. Filha de Deus. E isso basta. Fala com o público. Ela tá tímida, né? Ela sabe que você está aí por trás da telinha. Você tem que posicionar pra cá. Eu sou uma pessoa tímida, o chamado que me impulsionou, mas eu sou tímida, você vê? Fui tímida, foi extremamente difícil quando eu comecei a pregar. Extremamente difícil me colocar naquela posição, me expor daquela maneira. Aí, mas eu superei por amor ao Senhor. E como foi? Fala um pouquinho, pessoal, como foi sua primeira pregação. Minha primeira pregação foi extremamente difícil. Eu já ensinava na IBD, já ensinava na escola bíblica. Então tinha o suporte da revista, né, o suporte da anotação. E aí a primeira vez que eu fui pregar, fiquei muito nervosa. E isso se estendeu durante um tempo. Comecei a ser muito convidada, as pessoas compreendiam. Eu observei que Deus havia me dado algo e eu aceitava, mas eu ia sempre muito tensa. Sim. E aí eu entendi que isso também não agradava ao Senhor, que não era daquela maneira, que eu precisava mesmo superar a minha carne, né? E aí ao longo do tempo fui me tendo postura, né? Me preparando, me preparar adequadamente com jejum, com oração, com um esboço bom, um esboço estruturado, um esboço que eu conhecesse, um esboço que eu pudesse me movimentar, uma simples olhada e eu saber o que eu estava fazendo. Tudo isso auxiliou. Mas, acima de tudo, a convicção de que era o Senhor quem estava me chamando, que eu não estava ali para me promover, para fazer o que eu queria. Maravilha. E a gente sabe que para chegar à pregação tem esse preparo por trás, né? Você não vai começar a pregar da noite pro dia. Nem deveria. Nem deveria. Não seria bom. E a dúvida de muitos é a respeito do dia a dia, da devocional. Muitos, né, falam que tem essa dificuldade de como planejar uma devocional, de como se organizar e qual a maneira correta de fazer uma devocional, se é que existe um padrão para isso. E lá em Salmo 119, versículo 9, é um versículo muito conhecido, diz assim: como pode um jovem conservar pura a sua vida? Né? Uma pergunta. E ele mesmo responde: é só obedecer aos teus mandamentos. Falando um pouquinho mais para a pergunta que é feita do que para a resposta que o próprio salmista dá, como você vê hoje que um jovem, um adulto, a pessoa que está acompanhando a gente, pode preparar uma devocional? Ou como deveria preparar uma devocional? Primeiramente, assim, há princípios para esse encontro com Deus. Devocional vem de devoção, devotária, aquele momento que é devotado, dedicado a Deus. As pessoas costumam me perguntar: como você faz o seu devocional? Eu faço devocional há 20 anos. Então, o que eu faço não vai servir para qualquer pessoa. O que você faz não serve para qualquer pessoa. Sim. Mas há princípios. Então, quem ainda não faz, quem tem enfrentado dificuldades... Vamos separar por parte. Foi bom você colocar isso, porque a bagagem que eu tenho, que você tem, talvez não seja a bagagem que a pessoa que está nos ouvindo, né? Então, vamos colocar assim por 3 etapas. Vamos colocar o recém-convertido. Primeira a pessoa coisa, que acabou de aceitar Jesus, está visitando a igreja, ou gosta do ambiente eclesiástico e tal, como é que ela posiciona? Primeira coisa que você precisa fazer, você tem que ter um altar com Deus. E esse altar, como que ele vai se apresentar no seu dia a dia? Tenha um tempo e um lugar. Ah, mas eu falo com Deus o dia inteiro. Muito bom, continue assim, converse com Deus o dia inteiro. No ônibus, no metrô, fazendo suas tarefas, faça isso. Mas se você quer se aprofundar, se você quer ter algo com Deus, primeiro você precisa ser constante. Você não vai ser bom em nada que não seja constante e rotineiro. Então, primeiro princípio, tem que ser diário. Tem que ser constante. Tem que ser algo que você consiga fazer com facilidade. Comece pelo básico, 1 hora e um lugar.
E aí depende da sua rotina. Se você deixar isso para depois, para o final do seu dia, né? Se você for dar o dízimo, você deixar para dar o dízimo depois de pagar todas as contas, você não vai ter dízimo. Se você deixar muito para o final do seu dia, você pode estar cansado, você pode não estar disposto, pode não estar afim, pode acontecer muita coisa. Mas se é seu único tempo, faça. Se você acha que você só vai conseguir, eu só consigo antes de dormir, faça. Porque depois você poderá aprimorar depois que você for constante. Mas primeiramente, um tempo, uma hora e um lugar. Escolha um lugar, leve a sua Bíblia, marque um encontro com Deus e saiba que Ele já está lá te esperando. Porque é o princípio do encontro. Isso aí. Né? Deus já Desde o estava jardim, lá, né? na viração do dia, o Senhor já estava lá. Muito bom. E tempo e local, né? Local na casa. Primeira parte que a pessoa tem que fazer. O local pode ser um sofá. Isso. Ao A lado... questão do horário, assim, a gente vê que hoje a juventude em si tem trocado a noite pelo dia, né? Então, muitas das vezes, tem muitos jovens aí que estão acompanhando adolescentes que estão a madrugada inteira acordado. Que às vezes é uma dificuldade, né? Deus não me chamou para o ministério de madrugada para oração. Você te chamou para você orar muito de madrugada. Olha, a minha geração, quem se converteu nos anos 90 sabe, né? Dizia-se que de madrugada a fila era menor. Aí meu pastor falava isso pra mim. Ele, filha, de madrugada a fila é menor. Eu falava, é mesmo? Ele porque tá todo mundo dormindo, mas você tá acordado. Eu pensava, mas no Japão não tem ninguém acordado? Mudou. Aí ele, no Japão tem pouco crente. É difícil. Pastor Jorge Francisco, faço menção dele aqui. E aí ele me ensinava mesmo a orar na madrugada. E houve momentos da minha vida que pela rotina de trabalho, a oração da madrugada foi primordial para a manutenção da minha vida devocional. Depois a vida mudou, tornou-se um pouco melhor. Eu hoje tenho muita preferência pela primícia. Sim. As primeiras horas da manhã, para mim, são as melhores. Que é o melhor para você. Aí a gente fechou o público iniciante, né? Agora a gente vai pro público que já se batizou, que já tá aí uns 4 anos na igreja. Mas é um público, Ana, que nunca leu a Bíblia. Mas é constante nas atividades da igreja. É um público que está na IBD, é um público que está no culto à noite, é um público que participa de todos os eventos. Não falo só jovem como adultos, tá? Que está lá envolvidaço com as atividades da igreja, sendo que não está envolvidaço com o próprio Senhor da igreja. Como é que essa pessoa pode estar mudando, né? Então vamos lá. Você já ajudando no devocional, porque ela já está toda habituada à religião. Isso. A religião. Está presa num todo modo... A devoção precisa acompanhar as nossas atividades eclesiásticas, porque uma não existe sem a outra e, principalmente, uma não faz sentido sem a outra. Aquilo que a gente faz do lado de fora não tem sentido se não houver vida interior. Então, se você já tem um altar com o Senhor, se você já tem um encontro, um lugar e um horário em que você está com Deus, próximo passo, estruture esse momento, qualifique esse momento, já quantificou, já distribuiu, já é diário, já é constante, qualifique esse momento, estruture, faça com que esse momento seja um momento de adoração, não faça desse momento uma lista de compras, orar, pedir, ouça o Senhor, fique em silêncio, escolha uma canção, adore-o. Conheça esse livro. Deus poderia ter deixado para nós muitas coisas. Deus poderia ter enviado o seu filho, ter trocado a consumação dos tempos para o tempo da internet, mas ele não fez assim. Quando ele enviou o seu filho, ele deixou para nós registro bíblico, já existiu o livro, e com o seu filho nós temos agora a total revelação. Então, tenha intimidade com esse livro. Escolha uma porção da palavra e more nessa palavra. Fique muito tempo nela, não tenha pressa de caminhar e de consumir. Né? A vida com Deus é uma vida de detalhes, é uma vida de profundidade e é uma vida intensa. Então, estruture esse momento. Essa seria a coisa que eu falaria para alguém que está com mais maturidade. Você já tem esse tempo com Deus? Então agora estruture esse momento. Seja um momento de adoração, um momento de falar com Ele, mas principalmente de ouvi-lo. Existe um salmo que fala, Deus me desperta todas as manhãs
para que eu possa ouvir quem fala comigo. Então, a oração, ela não é monólogo, não é só falar, Isso. falar. É um ouvir também, tem que aquietar o coração, tem que silenciar a alma, tem que se aquietar e ouvir o que ele quer dizer. E pela palavra você vai compreendê-lo. Isso. Então aqui a gente já foi o iniciante, o intermediário, né? O religioso, a gente entrou no religioso. E agora a gente vai no último ponto, que é quem já está cheio de teologia, quem já leu muitas vezes a Bíblia, que é os estudiosos. Oh, Deus! Quem já leu muitos livros, né? Quem conhece de Gênesis, Apocalipse. E aí, como que essa pessoa faz uma devocional, Ana? Com Pois tanta é. bagagem. Com tanta bagagem, né? Abandone suas bagagens, a estrada é estreita. Você não vai se apresentar a Deus com essas credenciais. Comecei brincando aqui, né? Qual a credencial? Ser filho. Então, a devocional não é o momento das credenciais. Se você já está maduro na fé, você observou que você precisa de um tempo para o estudo da palavra, e esse tempo usa a mente natural, esse tempo usa a concentração, usa a inteligência, usa elementos de história, de sociologia, de linguística, enfim. Ele é um momento diferente. Devocional não é isso. Tenha uma vida pura com Deus, como a gente vê aqui nesse salmo. Como purificará o jovem o seu caminho, que é a versão antiga que eu gosto mais. Isso. Observando segundo a sua palavra. Então, independente do tempo de leitura bíblica e de compreensão do texto bíblico que você tenha, existe um momento em que você é filho. Você não é o pastor, você não é o mestre, você não é o PhD, você não é nada. Você é filho por mérito de Jesus Cristo. E para esse tempo, é um tempo de observação da própria vida, medir e pesar as próprias escolhas, sondar o seu próprio coração, purificar o seu coração e o seu caminho diante de Deus. E não muda. O que vai mudar realmente é o tempo de estudo da palavra, que vai ser um outro momento, não é o momento devocional. No momento devocional não há credenciais envolvidas. É interessante que o nosso exemplo maior, Cristo Jesus, enquanto homem aqui na Terra, ele separava um momento de oração constantemente. Ele sendo... E não levava a Torá, não podia levar nenhum pergaminho, não podia levar a Torá. Ele ia para o monte para estar com Deus como Pai. Não sabemos o que Jesus orava, devia ser uma madrugada coisas inteira. Madrugadas inteiras. Antes de tomar decisões, antes de escolher seus discípulos, depois do casamento em Caná da Galileia, sempre em oração. E as poucas vezes que a gente vê em sinagoga era para estar ensinando também, né? Ensinando a Torá. Bastante intimidade ou com advertindo também a religiosidade do povo. Né? A intimidade de Jesus com o texto bíblico. Quando lá em Lucas 4 diz que Jesus encontrou a passagem de Isaías, que para nós é muito fácil achar, está numerado, está dividido em capítulos, versículos e nomes. Não era assim. Jesus tem um rolo e ele vai abrindo e vai enrolando e vai enrolando, e ele encontra facilmente um trecho que falava dele mesmo, né? Que era o dia do Yovel, o dia do jubileu. Essa intimidade. Para ele encontrar o texto do jubileu, que a gente sabe que está lá em Isaías, não lembro 60, capítulo. Alguma coisa, ele sabia muito bem o que estava antes e o que estava depois. Já tinha a voz do que clama no deserto, que está lá em Isaías 40, ele passou. Não, é mais para cá. Essa intimidade com o texto bíblico, ela também é para nós. Mas não é para o devocional, entende? Sim. O devocional é com o papai, é com o filho, é com o Espírito Santo. Então, você que é mais maduro na fé precisa ter um momento de estudo da palavra. Uma vida é pouco para dar para Deus, não temas. A gente pode ver aí também a questão de devocional não apenas como um ritual, né? Mas um relacionamento com o seu Senhor. Né? Novo, fluido, diário. Um relacionamento de forma natural, né? O mais vezes, natural possível. Menos engessado possível. Engessado não é estruturado. Isso. Estruturar não é engessar. Isso Estruturar é saber compor esse relacionamento. Tem que ter adoração. Isso. Esse relacionamento tem que ter entrega. Então eu vou estruturar a minha devocional. Mas não precisa engessar. Não precisa ser mecânico, não precisa ser frio, não precisa ser ruim, não precisa ser chato. Né? Se você ainda não... eu não consigo orar muito tempo, irmã, estou chegando agora, só oro 2 minutinhos. Nesses 2 minutinhos Deus se agradou, por causa de Jesus, Deus se agradou de você. E coração sincero, né, também, dentro de uma devocional, né? Lembre-se, não tem ninguém olhando, é só você e ele. E qual texto, qual livro da Bíblia você indica, Ana, para quem está iniciando aí nesse processo?
João. João, sempre. Por que o discípulo amado? Explica o pessoal, Ana, por que você indica João? Eu indico João porque ele é dos 4 evangelhos. Ele é aquele que vai trazer mais elementos simbólicos da fé. Ele é aquele que mais vai se aproximar um pouco da nossa cultura, nessas antíteses, luz, sombra, pão, vida. Esses elementos são muito caros a nós. Sim. Para quem está começando, você não precisa... Se você começa por Mateus, você tem uma necessidade muito grande de substrato teológico, histórico. Vai fazer muita remissão a livros que você nunca leu. Vai fazer remissão a histórias que você não conhece ou símbolos que você desconhece. Em João... São coisas que você realmente não conhece, mas que chegaram na nossa cultura de alguma maneira que você consegue compreender, né? É o livro, talvez, não sei se vão concordar comigo, mas é o mais helênico possível, nesse sentido. Existe muito daquele mundo grego que já estava ali espalhado e que a nossa herança é o que chegou para nós do Ocidente aqui. Então você não vai patinar tanto nesse livro e você vai se apaixonar pelo amado. Você vai conhecê-lo, vai ouvir a sua voz, suas escolhas, como ele se porta, o que ele faz. Você vai começar a se apaixonar por ele. Depois você vai para Marcos, depois de João, Marcos. Conhecer o servo. Marcos é uma feira. Marcos, tudo acontece. Enquanto João são aquelas palavras, aqueles discursos, aqueles sinais... E em Marcos tudo acontece, é o dia de um servo trabalhando, é o boi, né? O símbolo, o livro de Marcos é simbolizado pelo boi. Depois Lucas e por fim Mateus. Maravilha, você já tem aí, ó, excelentes dicas de leitura se você está na dúvida, se você quer saber o que você vai começar a ler. E dica boa é dica compartilhada, não é mesmo? Por isso que a gente está aqui. E Bíblia boa, versão boa, é a Bíblia. Olha aí. Versão boa, Bíblia lida e vivida. Essa é a Bíblia maravilha. boa. E segundo a Ana, ela é contra o celular, né? Tem que ser totalmente papel, né? contra. O celular é um baal na sua vida. Mas por quê? Fala aí pra juventude. Porque a juventude ama isso daí. Eles estão vendo a gente através da tecnologia. Explica aí pra eles. A tecnologia é bênção, né? Vem para auxiliar. Mas, por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler. Você sabia que esse texto é um acróstico perfeito de todo o alfabeto? Que esse trecho está na parte Bet, Aleph, Bet, a segunda letra do alfabeto. Isso só é possível aqui, tá? E uma outra coisa, se você quer mesmo dominar esse texto, ter intimidade com esse texto como você tinha, nosso cérebro ainda está estruturado dessa maneira. A gente ainda pensa assim. Pode ser que as próximas gerações, e certamente será assim, terá uma outra habilidade com o digital. A gente ainda precisa escrever. Você aprende aquilo que você escreve, aquilo que você domina. Ler e escrever são processos distintos da mente e ainda é dessa maneira. Tem uma Bíblia física. Ela não depende de bateria, ela não depende de versão, depende de nada. Qual que você recomenda, Ana, pra quem quer investir? A galera, tô sentindo aí que a galera tá com dinheiro, a galera que tá assistindo a gente tá com dinheiro. Tempo livre, dinheiro e tempo livre. Qual que a pessoa compra? Ó, vão dar publi pra gente, será? Pode ser, se a editora achar a gente, vai que um dia... Se você tem condições de investir, eu te indicaria a Bíblia de Estudo Almeida para você começar. É uma Bíblia cujas notas não seguem uma linha teológica nenhuma. Elas vêm com informações de história, geografia, sociedade da época. Eu acho que é uma boa Bíblia. Revista atualizada. Existem textos menos densos, mais leves, uma linguagem mais atual. A NAA parece que tem feito isso muito bem. Muito bem, né? Mas enfim, a verdade é que a brincadeira é verdadeira. A Bíblia lida e praticada é a melhor versão. Se você quer começar com uma linguagem menos densa, comece e vá amadurecendo. É importante amadurecer, é importante saber por que você está lendo aquilo, naquela versão e aquela palavra, mas comece de alguma maneira. Se para você é mais fácil uma linguagem atual, uma NAA, por que não? O importante é ler e praticar. Isso aí. Agora a gente vai fazer um desafio. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu vou pedir que você coloque aí nos comentários em qual fase você está. Se você está na fase 1, 2 ou 3. Porque quem assistiu vai saber. É verdade. Então eu quero que você coloque só no comentário 1, 2 ou 3.
E deixe também aí o seu comentário se você gostou, se você quer acrescentar algo, né, ao que foi compartilhado aqui nesse momento. Conta como foi para você começar a fazer seu devocional, que transformações, que impactos gerou na sua vida. Isso aí, vai vir coisas maravilhosas, né, Ana? Vai sim. Porque depois de um encontro com Cristo, você nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Tá? E esse namoro é eterno. E a vida se torna verdadeira, a vida verdadeira é o Senhor. É isso aí, pessoal. Um beijo. Obrigada pra você que ficou até o momento. Quer deixar algumas palavras, Ana? Purifique seu caminho. Observe sua vida segundo a palavra de Deus. Meça e peça sua vida segundo o que diz o Eterno. E viva a vida verdadeira. Essa vida aqui é a vida estagiária. A vida verdadeira está oculta e escondida em nós. Quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em glória. Maravilha. Ana, você é de qual igreja? Nova Vida de Olaria, Bispo Francisco Martins. Então tá bom. Pessoal, um beijo. Ana, muito obrigada pela presença. E Paz a de gente Cristo. se vê na próxima. Fica de olho no canal. Compartilhe e se inscreve. A gente precisa de inscrito, hein, Ana? Se inscreve no canal. Se inscreve.